Em nome de Jesus. Marcos capítulo 5, no versículo 24 adiante, em nome de Jesus. Peço que os intercessores comecem a interceder, que o inimigo está furioso com a gente aqui, mas maior o que está em nós do que o que está no mundo. Não vivemos um Deus mentiroso, não servimos um Deus em vão, mas um Deus que faz milagres na minha vida e na sua vida, em nome de Jesus. Marcos capítulo 5, versículo 24 adiante, em nome de Jesus. Os que acharem, digam glória a Deus. Vamos esperar os amados acharem, em nome de Jesus. Marcos capítulo 5, versículo 24 adiante. Vamos ler. E foi com ele e seguiu uma grande multidão que o apertava. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos, e despedindo tudo que tinha, nada lhe aproveitando, isso antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou os seus vestidos. Porque dizia: se então somente tocar nos seus vestidos, sararei. E logo se lhe secou o ionte do seu sangue, e secou o seu corpo, está já curado daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nos seus vestidos? E disseram-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? E ele olhava ao redor para ver o que isso fizeram. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, tremendo, aproximou-se e prostrou diante dele e disseram-lhe toda a verdade. Ele disse: filha, a tua fé te salvou. Vá em paz e seja curada deste teu mal. Deixa aqui. Vamos falar disso, nosso espaço. Peça a todos, por gentileza, ficar de pé. Vamos orar ao Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Senhor Deus e eterno soberano Pai, nessa noite, ó Pai, estamos aqui, Deus, ó Pai, para Deus, ó Pai, ouvir a Tua palavra, Deus. Pai, louvamos, te bendizemos, mas neste momento, Deus, ó Pai, queremos, ó Pai, ouvir um pouco da Tua voz. Pai, que diminua este profeta, que diminua este pequeno homem, para que o Senhor cresça, ó Pai, na minha vida. Usa, Deus, ó Pai, eu, ó Pai, que sinal, ó Pai, de bênção aqui nessa igreja. Pai, que vidas devem ser restauradas, ó Pai, que o Senhor de tocar de fato em corações aqui nessa noite. Pai, eu quero te pedir, ó Deus, que todo coração amarrado, que todo coração duro, toca nele a si mesmo, Deus. Começa, Deus, ó Pai, a movimentar os vasos aqui nessa noite. Pai, que vidas, ó Pai, de fato, ó Pai, ouvir a Tua voz e praticar a Tua voz. De fato, ouvir a Tua voz e seguir, ó Pai, ser de fato, ó Pai, liberto pelo sangue do Cordeiro. Pai, toca, Deus. Pai, depois eu não pode ver um milagre acontecendo aqui neste lugar. Não para a minha glória, não para a glória, ó Pai, deste ministério, mas porque o Senhor é Deus e quer fazer isso, ó Pai, em Campanário. Toca, Deus, ó Pai, começa a curar, começa a libertar, e toda arma forjada como o céu de Deus não vai de prosperar, em nome de Jesus Cristo. E as palmas exaltam o nome do Senhor. Pode sentar em nome de Jesus Cristo. O Senhor vai falar muito comigo, com você aqui nesta noite. Eu tinha pregado sobre essa palavra lá na sede, lá na igreja sede, lá em Valadares. E eu não queria pregar isso aqui também, a mesma mensagem. E por isso mesmo, o Espírito Santo falou: você não vai pregar a mesma mensagem. A palavra vai se renovar e vai ser tocada no coração daquele que precisa aqui em Campanário. Nem tudo que a igreja lá em Valadares ouvia, precisou de ouvir naquele tempo, hoje vai ser diferente, porque vocês são um povo diferente. E a palavra do Senhor que te dá nessa noite, querido, aleluia, vai confortar bastante o seu coração, vai alertar bastante o seu coração aqui nessa noite, porque através dessa palavra você vai aprender que o servo de Deus é diferente. E um dos tópicos que o Espírito Santo está me dizendo agora é que o servo de Deus tem que usar a fé sob medida. Quer ser transformado? Quer
quer ser liberto, quer que seus filhos sejam abençoados, quer que você seja um profeta de Deus na terra, tenha fé no Santo dos Santos. E é por isso que o Senhor está te dando essa palavra hoje, de uma mulher que tinha tudo perdido, que a sua esperança estava toda perdida nos homens. Mas ela ouviu falar de um Jesus que cura. Ela ouviu falar de um Jesus que liberta, que sara, que faz prodígio. E é através dessa fé que eu, a missionária, os obreiros, tenho fé. Que se você tocar no manto, cremos, verás a glória de Deus. Uma coisa é a pessoa ter fé, outra coisa é ela não ter fé. O que quero dizer com isso, para deixar por mais explicado? Muitos estão dizendo que está tendo fé, mas qualquer apelo que está acontecendo na vida deles já começa a desanimar de ser servo de Deus. Qualquer vento que passa, acabou a fé dele. Sabe por causa de quê? Porque não tinha fé no Santo dos Santos. Porque de fato não tinha fé que Jesus curava, que Jesus libertava e que Jesus fazia milagres. Uma coisa, querido, preste atenção, é você ter fé, porque obreiros estão olhando para você, porque a câmera talvez está olhando para você. E a coisa é você ter fé em tudo que você fazer, ser para o Senhor dos Exércitos. É você ter fé, querido, que um glória, um aleluia que você dá, não vai ficar só nesse teto, mas vai chegar no trono de Deus. O que eu quero dizer com isso, querido? Porque se você entrar no tabernáculo de Deus e não usar dessa fé para milagres acontecer na sua vida, você vai sair daqui vazio. Você tem que começar a usar a sua fé para que de fato milagres acontecer no seu ministério. Os obreiros pagam preço. O servo de Deus quer tentar ao máximo botar um peso na palavra, um drama forte na palavra, porque a fé dos irmãos hoje em dia está ficando fraca, está se corrompendo. E é por isso que muitas vezes o que era para acontecer na igreja pequena não está acontecendo mais. Você está vendo em televisões, em canais, quantos e quantos milagres acontecendo lá. 50 câmeras olhando ali. Aí o pastor fala, está curado. O peso ali das pessoas olhando, o peso ali das câmeras olhando. Talvez a pessoa vai falar tudo. Mas eu quero te dizer, e não acusar ninguém, eu quero te dizer, se você usar a sua fé, milagre acontece na igreja pequena também. Porque o nosso Deus não olha, aleluia, o tamanho da igreja, mas olha o tempo meu e o seu como está perante ele. E se o seu tempo ficar, vamos dizer assim, falando, Senhor, eu sou limitado, você não está usando fé, e Deus vai te deixar você ficar limitado. Se você não sabe, querido, aleluia, a mulher do fluxo de sangue, ela é uma mulher que, se não tivesse a fé, ela tinha perdido a esperança. Porque no homem, queridos, nos médicos, nos conhecedores das medicinas, ela não tinha esperança nenhuma mais. A Bíblia diz isso. Ela gastou tudo que tinha, mas ela ouviu falar de Jesus. Sabe a diferença dela para nós? É que nós convivemos com Jesus dentro de nós. E muitas das vezes ela não ouviu, ela se converteu ao ponto de usar a sua fé e enfrentar a multidão. E nós convivemos com o Espírito Santo, falamos em língua, pulando. E muitas vezes, quando a gente vai usar a nossa fé, nós ficamos de boca fechada, acomodando.
Começa a usar sua fé em nome de Jesus. E quando entrar um paralítico, quando entrar um cego, quando entrar um enfermo de qualquer espécie que seja, seja na área espiritual, também existe. Começa a usar sua fé em nome de Jesus, você vai ver. Porque você sem fé, você vai olhar para um enfermo entrando e vai falar assim: ah, ele vai ouvir a palavra, Deus vai tocar na palavra, a palavra ali vai curar ele. Negativo. O Senhor está te incomodando aqui nessa noite para te dizer que se você começar a usar a sua fé, milagres sobrenaturais vai começar a acontecer nessa casa. O Senhor precisa só disso de você para fazer um milagre na sua vida. O Senhor precisa só disso de você para você, aleluia, começar a dizer assim no seu coração: Deus, nada é impossível. Quantas e quantas limitações você no seu coração falou assim: não, isso é impossível. Não, esse pecado eu não consigo libertar não. Não, aquilo ali não tem como não acontecer não. É impossível. Comece a viver o sobrenatural de Deus na sua vida e você vai ver que tudo é possível. Começa, querido, aleluia, a olhar uma pessoa que está no mundo da perdição, nem qualquer vício aí no mundo. Pessoa da sua família que você acha que é impossível que ela seja liberta. Começa a usar a sua fé. E você vai dizer: montanha, remove para o outro lado. E ela imediatamente vai ir. Não só pela a fé, mas pela autoridade que Deus está te dando nessa noite, em nome de Jesus. Servo de Deus, ele tem que ter autoridade, sabia disso? Servo de Deus, para vencer as crises, tem que ter autoridade, sabia disso? O que eu quero dizer com isso? Se tiver uma pessoa endemoniada querendo te afrontar, com a autoridade que Deus te deu, você fala: Satanás, cai por terra em nome de Jesus Cristo. Porque o Deus que você serve com D minúsculo, eu sigo um Deus maior. Sabia? Crente sem autoridade é crente frouxo. É porque não conhece o tamanho do nosso Deus de fato. Elias, se ele não tivesse autoridade, sabe o que aconteceu? Os 450 profetas de Baal ia matar ele imediatamente. Sem autoridade, querido, a primeira coisa que a gente faz é temer os homens. Sabe o que quer dizer com isso? Que se você, aleluia, vir, se nós fôssemos olhar para abrir a igreja aqui neste tabernáculo, aqui neste lugar, neste local, e fosse temer os homens, nós não íamos abrir nunca. Nós não íamos abrir nunca. Ei, mas nós sabe, e vamos continuar abrindo tabernáculos, vamos continuar fazendo a missão do Senhor, porque independente se atacar a nossa carne, o nosso espírito vai ter paz com Deus. E toda tribulação, todo sofrimento vai ter recompensa lá no céu, em nome de Jesus Cristo. O nosso alvo não é terreno não, queridos. O nosso alvo é o céu. O que nos fortalece é saber que o Senhor tem preparado e preparou o céu para a gente, em nome de Jesus. A igreja dele, ele nos ama demais. Quantas e quantas tribulações a gente passamos, quantas e quantas, aleluia, pessoas nós vemos na casa de Deus triste, ou sem força espiritual, ou desviando da presença de Deus. E nós que temos o Espírito Santo de Deus, sempre essas pessoas tão desviadas, e o Espírito Santo chorando dentro de nós. Porque o Espírito Santo quer ver eu e você mais do que vencedor na palavra dele. Ele quer ver eu e você sendo diferentes. Não como este mundo aí não. Nós devemos odiar o mundo. Não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. As pessoas do mundo nos odeiam porque eles não têm fé.
As pessoas do mundo acham que nós somos loucos. Mas quando está enferma, é a primeira a vir na igreja para ser curada. Pega o ímpio aí fora aí, enfermo para você ver. Rapidinho ele vai ter fé que Jesus cura. E você não pode ser olhar a carne e ser durão, não. Você tem que orar para a pessoa ser curada no nome de Jesus. Infelizmente, se fosse olhar a nossa carne, nós olhávamos assim e falávamos, não. Quantas vezes eu preguei para você e você não deu crédito? Agora você está crendo que Deus te cura? Infelizmente é assim, Deus. Infelizmente é assim. Então não se preocupe se a pessoa tem parente seu. Pode ser mãe, pai, pessoas que você devia respeitar. Primeiramente, respeita o seu Deus. Primeiramente, tenha temor do seu Deus. Porque talvez a sua mãe não tenha a fé que você tem. Crianças também ouvem. Talvez as pessoas da sua casa não são libertas ainda. Usa primeiro a sua fé dentro da sua casa como servo de Deus. Sirva primeiro Deus para depois honrar sua mãe, seu pai e seus irmãos. O Senhor sabe o que Ele está falando com cada um aqui nessa noite. O Espírito Santo sabe como moldar a igreja e como tem que ser pregada a palavra. A mulher do fluxo de sangue, ela temia primeiramente a lei que Moisés fez. O povo judeu disse numa lei decretada que aquela pessoa leprosa ou com fluxo de sangue não poderia nem sair de casa. Se tivesse uma festa na família dela, ela não podia ir lá, não. Ela tinha que ficar trancada na casa. Os leprosos tinham que amarrar a sina e gritando: eu sou leproso, sai da frente. Então olha o que aquela mulher enfrentou. Ela enfrentou usando a fé primeiramente. Segunda coisa que ela fez, ela enfrentou o homem. Ela enfrentou o homem. Só não ouvir falar que Jesus cura, liberta, sara. Imagina, queridos, uma cidade, uma nação podendo até te matar. Se você sair de casa, imagina aí. Começa a imaginar. Se você desobedecer os estatutos daquela lei, você poderia ser preso e até ser morto, predejado. E essa mulher, ela pensou dentro de si: não, eu tenho solução. Ou eu tento sair de casa, ou eu morro aqui dentro. O que eu quero dizer com você? O inimigo tentou te matar. O inimigo tentou fazer de você um drogado, um alcoólatra, uma pessoa adúltera que mexe com adultério. Tentou fazer você de tudo que é maneira para servir ele. Mas você, através da sua fé, ouviu falar de Jesus, saiu da sua casa e falou assim: eu vou enfrentar tudo para me ser salvo, curado em nome de Jesus. E é por isso que você está aqui. E o mesmo Jesus que tocou a aleluia que aquela mulher tocou e foi curada, Ele está te tocando aqui nessa noite. Ele está te curando aqui nessa noite. Ele está te libertando aqui nessa noite. E através de você, como coluna da sua casa, sua família vai ser salva em nome de Jesus. A mulher saiu. Imagina ela correndo, olhando para um lado e para o outro, tampada ao seu rosto, com muito medo no seu coração. E tem um detalhe muito incrível que eu achei dessa mulher.
Eu custo achar na Bíblia uma mulher que tinha tanta fé igual essa mulher. Quando eu comecei a estudar as leis, que eu preguei na outra igreja, não vou ler esse versículo dele. Quando eu comecei a estudar as leis, como aquele povo era rígido, como os judeus, os servos de Deus naquele tempo eram rígidos. Eles matavam mesmo, se não seguissem a Bíblia. Matavam mesmo. E hoje você tem liberdade de adorar o Senhor e muitas vezes fica calado, né? Quantos e quantos homens de Deus viviam na santidade e mesmo assim morriam? Vivia no compromisso e mesmo assim Deus deixava, permitia eles ser morto, apedrejado, cortado de seus pescoços. Quantos e quantos cristãos estão pregando em outros países, estão sendo mortos aí? E você tem liberdade e muitas das vezes não dá muito crédito. Comece a ter liberdade. Não importa a sua idade, comece a dar o seu melhor para o Senhor, desde a criança ao adolescente, ao jovem. Comece a fazer diferença como servo de Deus. Começa a usar a sua fé e começa a ser corajoso. Creia que Deus realmente existe.